Bem-vindos a mais um episódio do VisionCast, o nosso podcast que fala sobre a transformação e o impacto no universo jurídico e corporativo. Hoje eu estou honrado aqui com a presença de dois profissionais incríveis, Paula Dias, Head de Techs da Volkswagen. Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que uma rotina é corrida, te agradeço demais. Imagina, obrigada. Eu que agradeço o convite também. É um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigado. E o Gabriel, Head de Techs do AFA Advogados, também na correria ali, conseguiu dar uma pausa para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Tarde. Paula, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, que é incrível. Você já passou por lugares, estruturas grandes, diversas, até em outros países. Conta um pouquinho para a gente da sua carreira, por que você escolheu Techs, tributário, no Brasil, tão complexo, né? Bom, vamos lá. Surpreendentemente, as pessoas sempre imaginam num primeiro momento, né, quando conversam, que a minha formação é na área jurídica e na verdade não é. Eu sou economista e posteriormente eu fiz contabilidade, então aí sim um pouco mais de relação, mas eu comecei a trabalhar com tributário logo no início da minha carreira. Comecei a trabalhar em empresa de consultoria na Arthur Andersen, participei do processo seletivo e foi realmente assim abriu minha mente sobre a amplitude, o que seria, porque eu também tinha uma visão equivocada do que poderia ser a área tributária. Então, entender toda aquela parte do impacto, tudo isso foi um novo ambiente, e isso me despertou exatamente a curiosidade de diferentes tipos de empresas. Ao passar para uma empresa de auditoria e de consultoria, eu acho que fica muito evidente que esse universo ele pode variar muito, dependendo da área de negócio e de atuação da empresa. Você tem características muito diferentes. E às vezes quem está de fora acaba ficando um pouco com a percepção de que é tudo igual. Os impostos podem ser os mesmos, mas a forma como você trata os impostos pode ser muito diferente. E sempre tive muito esse interesse, essa curiosidade, exatamente de entender diferentes tipos de empresas, diferentes áreas e ramos de atuação e também em diferentes países. Eu acho que existem coisas que podem ter correlações a partir do momento em que você trabalha com uma região, né, com a América Latina, que é a área que eu já atuei. Então, é muito interessante você poder fazer essa comparação, principalmente quando você tem um país muito complexo como o Brasil. Isso te ajuda muito a você começar a ter a percepção de como que funciona em outros lugares. Mas eu sempre digo, não se enganem de imaginar que outros países são mais fáceis. Não necessariamente são mais fáceis. Todo mundo sempre diz, porque tem o VAT, tem o IVA em outros países é fácil. Eu falo, olha, isso realmente, comparativamente com o Brasil, é mais fácil. Mas quando você vai ver outros impostos que outros países também têm, outros tipos de impacto na apuração de imposto de renda que a gente já não tem mais, como correção monetária ou ajuste por inflação, então você começa a perceber que ainda tem muita coisa, além do que é o básico de imposto de renda, além do que é o básico de VAT. Nossa, sensacional. Puxando até um gancho nisso que você disse, esse momento que a gente tem passado aqui no Brasil, né, sobre a reforma tributária, você acha que é um momento que esse profissional que atua com tributário, que atua com Techs, na carreira, talvez seja o momento mais delicado que esse profissional possa ter? Ou você acha que teve algum outro período histórico assim que foi tão complicado quanto? Olha, eu não chamaria esse momento agora de um período delicado. Eu acho que esse é o momento em que talvez os profissionais da área tributária possam ter mais protagonismo. Então, onde eles possam se colocar muito mais como parceiros do negócio, ao invés de a percepção anterior, onde a área tributária ele era um headcount, ele era uma área de apoio, ele tinha uma atividade muito mais relacionada com compliance. Agora, a reforma tributária, eu acho que tem permitido, e eu tenho tido mais essa percepção no meu dia a dia, conversando com profissionais de outras empresas ou de fora de empresas, do quanto que tem chamado a atenção para a importância do tributário, como que o tributário pode realmente ajudar no desenvolvimento do seu negócio, como que o tributário pode ser um parceiro muito mais estratégico, não uma atividade meramente operacional. Então, essa ligação com vários outros departamentos tem permitido muito mais desse protagonismo da área tributária, que eu acho que eu não via antes. Então, eu vejo com bons olhos essa possibilidade. Legal. Eu acho que é muito importante que a área tributária ela seja cada vez mais vista como um parceiro
dentro da empresa e não como uma área que faz uma atividade rotineira. Existe uma rotina? Existe. Mas o tributário tem tudo vai desaguar nesse final. Então, quando ele participa de projetos e quando ele interage com todos os outros departamentos com muito mais frequência e muito mais proximidade, é muito mais fácil que você consiga capturar ganhos para aquela empresa, melhorias de resultado, que às vezes você não conseguiria contribuir. Quando você vê depois, nada impede que você recupere, mas não é muito melhor você já ter uma estrutura e uma análise de projeto com a visão do tributário, te dizendo ali, te dando conforto, que aquilo ali é algo que vai trazer um bom resultado para a empresa? Eu acredito que sim. Muda. E tenho visto muito mais essa impressão e essa percepção um pouco mais difundidas no mercado. Que bom. Que bom. O profissional... No nosso dia a dia era o tributário sendo o fim da cadeia, né? Dentro das empresas. Então era geralmente uma área de redução de custo pelo fim, né? Então tudo desaguava lá no tributário, já chegava a nota fiscal pronta, você só escriturava e aí você via a oportunidade de recuperar alguma coisa. Hoje o que a gente vê com a reforma são os times de tributário, jurídico, consultorias, trabalhando na construção de um planejamento. Sentado na mesa, né? Sentado na mesa. Na hora que dá para fazer alguma coisa e não remediar. Exatamente. A gente tinha muita visão do retrovisor. Exato. Tô ali vendo o passado e agora a gente tem a oportunidade de sentar e planejar, até prever esse futuro, né? E existe uma responsabilidade muito grande também do profissional, exatamente de mostrar o que é a consequência de não participar das decisões ou de não participar do dia a dia da empresa. Um exemplo, uma autuação qualquer que a empresa receba porque ela advém de um problema de cadastro. Sim. Não é uma área que ela é controlada pela área tributária, mas ao chamar a atenção de como um erro dessa natureza impacta a empresa e eventualmente você não consegue defender, se o cadastro estava errado e sua apuração estava errada, você eventualmente você deve aquele tributo. Então, a partir do momento que você consegue mostrar de coisas simples assim, até um projeto grande, uma reestruturação que você vai fazer dentro da empresa, um novo negócio que você vai investir, o quanto que você pode também ter um benefício e ter um ganho tributário naquela transação, então tudo isso ajuda muito. Então, é um papel também desse profissional se colocar dessa forma, mostrando o quanto de risco e de impacto financeiro pode ser evitado e o quanto de ganho pode ser identificado e pode ser trazido para o resultado da empresa. Perfeito, perfeito. E essa é uma visão bem empresarial, né? De dentro de um departamento, numa organização. Gabriel, você percebe que no papel ali do escritório, da consultoria, com relação a esse head de tax que está dentro de uma estrutura, de uma organização, você percebeu que a comunicação mudou? As preocupações, eventualmente o que era pedido antes não é pedido mais, ou é pedido aquilo vezes 2. Como você tem enxergado isso? O que a gente percebe do ponto de vista terceiro, né, foi uma mudança grande nos últimos anos. Antes da reforma, inclusive, principalmente depois da reforma que teve no Código de Processo Civil, teve uma mudança muito grande na estrutura jurídica e tributária de tax das empresas, muito mais voltada para o compliance e também visando muito melhoria de processos e melhoria de rotina para impactar resultado. A gente viu que o board das empresas está muito mais preocupado com isso desde então do que no passado. Antigamente a gente via muito áreas jurídicas de tax sendo áreas estritamente operacionais, áreas estritamente que processam o dia a dia, que estão ali, e aí quando havia o problema era ali que desaguava. Nós percebemos hoje uma mudança na estrutura das empresas olhando para isso, e a reforma tributária com certeza é um grande impulsionador dessas áreas dentro das empresas, que agora não mais vai ser só parte do processo, mas vai ser estratégia do processo vindo também da área tributária com uma mudança tão relevante no cenário nacional. Então a gente viu uma mudança já bastante brusca, desde as empresas familiares, os proprietários se atentando para a parte jurídica e tributária como uma redutora de custos e redutora de problemas, né, uma área de compliance, mas agora eu vejo uma mudança ainda maior que é visando, de fato, o planejamento do negócio, que eu acho que é fundamental e que isso já deveria ter sido implementado antes. A gente vê que grandes
grandes empresas se planejavam estruturalmente pensando no tributário. O Brasil tem um custo tributário alto, né? Comparado aos países que estão no mesmo cenário econômico que nós vivemos. Então já era um viés, mas agora é de fato algo que ganha muito mais potência e muito mais importância dentro das empresas. Não, faz super sentido. Eu acho que esse ponto que você falou até da questão tributária ser elevada no Brasil, acho que a Paula pode contribuir com a gente nesse ponto, de que você tem percebido que a questão da reforma tributária aqui no Brasil, como ela está sendo enxergada lá fora, se a gente se aproxima um pouco mais de países que têm uma eficiência tributária maior, ou se a gente se afasta, o cenário um pouco mais abrangente, né, da América Latina, tem visto isso com bons olhos aqui no Brasil? Eu gostaria só de fazer um comentário em relação à sua fala. Eu acho que a minha percepção da relevância, ela foi em fases. Eu acho que já havia uma preocupação em empresas de capital aberto. Então, para mim, verdade. começou muito por aí, exatamente essa relevância. Era uma coisa que, a depender da circunstância, podia chamar atenção numa nota explicativa. Então, você já via uma percepção e uma mudança de mentalidade, e com o tempo foi chegando também nas empresas limitadas. Mas, respondendo sua pergunta em relação à reforma, eu acho que no início pode ter tido um pouco mais de otimismo, pensando-se que haveria efetivamente uma implementação de um imposto sobre valor agregado. Então, quando você explica que são dois separados, né? 2 tributos separados, um imposto e uma contribuição, e que você, além disso, vai fazer a implementação do split payment no futuro, um modelo que não tem em quase nenhum lugar. E, além disso, a alíquota. Então, eu acho que isso acabou, talvez, não sei se eu posso dizer decepcionando, mas trazendo um pouco uma impressão de, não, ok, você está me dizendo que você tinha 4 tributos que vão virar 2, mas por que não virou 1? Você tinha 4 tributos que significavam um X% de carga tributária, a depender do seu negócio onde você está localizado, e agora você está me dizendo que, a princípio, as discussões dizem que você vai ter 2 IVAs, que somados vão estar num intervalo de 27% a 28%, 29%. Então, a simplificação proposta, ela tem sido mais do ponto de vista de obrigações, mas não numa redução de carga tributária. Então, eu acho que havia um otimismo um pouco maior, quando se esperava que seria um IVA, como em outros lugares a gente tem, e provavelmente também havia uma expectativa de algum impacto, algum ganho significativo quando a gente pensa em termos de alíquota. Tem a contrapartida, alguns tipos de empresa, a natureza de créditos, ela realmente está ampliada, que você vai poder tomar de itens que não podia. Por outro lado, houve toda a discussão em relação às empresas essencialmente prestadoras de serviço. Então, eu acho que é um fato e é dado, mas eu não sei até que ponto dá para se dizer que esse otimismo se manteve da forma como a reforma ficou e foi colocada. Entendi. Não, faz super sentido. Eu acho que até pra gente, a gente ficou com um pouco dessa sensação, né? Quando a gente começou a ouvir falar sobre a reforma, houve um entusiasmo de fato muito grande de que as coisas seriam mais facilitadas, de que tudo seria agora um pouco mais claro, mas até cada atendimento que a gente faz para explicar gera mais dúvida, gera mais, né? Mas é uma mudança, eu acredito que no final do dia o saldo é positivo e que com o tempo, né, vai se habituando, as pessoas vão entendendo um pouco mais, mas eu entendo bastante que essa percepção, acho que se levou para um otimismo muito alto e depois teve um choque de realidade de que acho que pode ser que não seja tão simples assim, né? Acho que tem um ponto nisso que é importante, que a gente ainda tem muita incerteza. E esperava-se que essas incertezas já não existissem mais nesse estágio em que a gente está. A gente vai começar, já está implementando a reforma para 2026 sem ter nenhuma base, sem ter um comitê gestor funcionando. Então, acho que isso impacta muito no dia a dia. A gente vê que as empresas estão se planejando, mas planejando com base no quê? Então, ainda é um planejamento muito abrangente, muito amplo. E é uma mudança que já aconteceu.
Então, o que eu vejo é que a gente teve, de fato, nessa mudança de perspectiva, essa mudança de um otimismo muito grande que foi reduzido. A gente teve várias exceções, Sim. né? Que a ideia da reforma era se acabar com as exceções. Exatamente. E a lei complementar ainda manteve, a reforma manteve essas exceções. E, além disso, acho que o timing da reforma tem complicado o dia a dia das empresas. A gente já esperava que a gente estivesse num estágio muito mais avançado nesse momento, quase em dezembro de 2025, com a reforma em janeiro de 26 passando a ser implementada. Então isso gera dificuldade no dia a dia, né? E a gente tem visto agora, recentemente, vocês certamente acompanharam, a gente tem interpretações ainda diversas de estados, né? Tem a famosa resposta do governo do estado de Pernambuco, a famosa resposta do Distrito Federal. Então, como que fica o contribuinte no meio dessa história? Como que você explica e como que você planeja? Porque determinados segmentos de negócio, eles têm um ciclo um pouco mais longo em termos de planejamento. Então, hoje você está discutindo uma coisa para daqui a 5, 6 anos. O que você coloca nesse planejamento pode fazer toda a diferença para um projeto ir adiante ou não ir. Eu vou montar um centro logístico num estado que tem benefício fiscal. E aí? Né? Monto, não monto? Até quando esse benefício vai vigorar ou não? O que vai acontecer que ele vai acabar depois? Em 32, mas quando que ele vai... Até quando ele vai vigorar? Em qual percentual ele vai vigorar? Isso... É verdade. Uma indefinição bastante grande ainda. E a gente falou muito aqui, acho que ficou muito claro do papel do tributário agora, né? Que vem para sentar na mesa mesmo, vem para pensar em estratégia. A opinião minha é que isso sempre deveria ter ocorrido, né? Mas eu acredito que agora as empresas tomam mais essa consciência de até quando eu vou pensar na confecção de um produto, já pensar numa estratégia tributária, né? Ali... Desde o início, a gente fala muito daquele exemplo muito clássico que teve do bombom, o waffle, e como isso impacta, né, na concepção do produto. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais no tema, que é qual que é o papel do head tributário, o novo papel dele diante disso tudo, porque a gente viu muita mudança. Só do que a gente já falou aqui, teve muita coisa assim que a gente não aprende na faculdade, muito pelo contrário, acho que a faculdade tende a ser muito mais técnica do que preparar esses profissionais, tanto do direito, quanto do contábil, quanto do fiscal, para um cenário em que eu preciso falar de negócio. Eu não vou falar só daquela matéria que eu estudei. Vocês percebem que esses profissionais para o mercado que vocês têm contato, eles estão preparados para isso? Eu acho que também é uma percepção de que os próprios profissionais da área tributária têm identificado que é necessário saber conversar sobre o negócio. Ou seja, se você é um advogado, mas você atua dentro de uma empresa, não é aquela conversa extremamente técnica, não é aquela conversa citando vários detalhamentos de lei ou de jurisprudência, e sim aquela conversa traduzindo isso e simplificando para alguém que não é daquele ambiente. Da mesma forma que um contador não vai entrar no mérito e não vai ficar discutindo o lançamento, isso aqui é um crédito, isso aqui é um débito, ainda mais que sempre gera aquela dúvida que no ativo e no passivo é diferente. Pensa na conta bancária, pensa o oposto, e fica sempre aquela coisa, mas isso é um ganho ou isso é uma perda no meu resultado? Isso afeta a minha margem positiva ou negativamente? Então, entender essa parte financeira, por exemplo, é algo que é importante para esse profissional, para que ele possa se colocar com uma terminologia que seja de fácil compreensão das outras áreas. Perfeito. Exatamente como é que ele senta numa mesa e ele discute um benefício, um incentivo fiscal, a duração daquilo, como que aquilo vai afetar o seu produto, ou quando você está falando de uma operação entre empresas, a parte de preços de transferência, como que aquilo pode te impactar, eventualmente, dependendo do papel de cada empresa, uma transação entre partes relacionadas, uma delas pode assumir uma perda, não pode. Como que você discute isso com a sua área de planning ou controladoria, que naquele momento monta um business case sobre uma transação intercompany e está verificando e está discutindo margem, está discutindo qual o melhor método para fazer a transação. Então, os profissionais, eu acho que eles têm percebido
que é muito importante ser técnico, mas no discurso, esse discurso ele não tem que ser técnico demais. Ele tem que ser claro o suficiente exatamente para você poder falar sobre os impactos e você poder traduzir aquela informação de uma maneira muito clara para quem vai tomar decisão a respeito de um determinado projeto, se aquilo do ponto de vista tributário é bom ou é ruim para o resultado da empresa. Perfeito. A gente viu até o governo, né, há um tempo atrás, falando sobre essa questão da linguagem, de se facilitar isso, mas de fato parece que tem profissões que já nascem, né, com esse chip instalado de fale difícil, fale de termos técnicos, para que quem te escuta não te entenda e você possa falar o que você quiser. Eu tenho licença poética porque eu sou advogado, então eu posso falar dos advogados que, né, data vênia, a gente fala que é complicado. Eu acho que pegar a parte do contexto de onde você está inserido, pegar o seu conhecimento técnico e transformar isso numa linguagem simples que possa ser passado, eu acho que assim, talvez não só para esses profissionais do texto, do tributário, mas profissional do futuro, né? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais, puxando até um gancho aqui, para ter uma pauta mais filosófica, mas quando a gente vê a IA funcionando, a gente vê que o que traz de diferencial, na minha opinião, hoje, para uma IA e para um ser humano é o contexto. Então, assim, dificilmente a IA vai ter aquele contexto inteiro de toda a empresa, de tudo que acontece, e eu acho que você conseguir transformar isso é o que faz a diferença no profissional hoje, né? Tem alguma habilidade que vocês veem, assim, que hoje é essencial para que esse profissional traga? Por exemplo, comunicação, né? A gente trata às vezes comunicação como uma questão muito de personalidade. Aquela pessoa é mais introspectiva e tal. Mas a gente vê que comunicação, cada vez mais, eu vejo como uma habilidade que faz muita diferença, que entra muito no que você disse, de conseguir passar com clareza a informação, né? Vocês concordam? Acho que tem alguma outra? Eu concordo muito com a Paula. Acho que é imprescindível que os profissionais tenham essa visão. E eu acho que uma das principais características e que eu particularmente acho fundamental é usar a técnica como uma ferramenta. Usar a técnica contábil, usar a técnica tributária, jurídica como uma ferramenta para se atingir o objetivo do negócio. Uhum. Eu acho que saber utilizar as ferramentas para atingir o objetivo é fundamental. Acho que vai muito em linha com o que a Paula falou, de você olhar para o negócio, a linguagem ser fácil e você usar as melhores ferramentas, sejam pessoas, sejam tecnologia, mas usar as melhores ferramentas para o objetivo do negócio. Acho que muitas vezes no passado a gente via os profissionais muito focados, cada um na sua caixa, cada um dentro da sua área de atuação, e áreas conflituosas dentro de empresas, né? Então, áreas que havia conflito entre áreas para cada um entregar a melhor técnica possível. Acho que a gente vive um ambiente corporativo diferente, que é todos unidos para atingir o objetivo do negócio como um todo. Sim. A área jurídica e a área de contabilidade, texto das empresas era historicamente muito normal isso, né? Então, acho que hoje a gente vê um ambiente mais colaborativo para se atingir o objetivo de fato, com as ferramentas técnicas que estão disponíveis. Eu acho que eu adicionaria uma característica que eu acho que é importante, é o conhecimento de tecnologia. Como você citou, eu acho que vai ser inevitável o uso de tecnologia, falando especificamente de inteligência artificial, e é interessante porque esse não é um aspecto que eu vejo só aqui, né? Por exemplo, multinacionais onde eu trabalhei, com sede nos Estados Unidos, por exemplo, também era possível ver bastante processo ainda manual ou com alguma ferramenta interna, mas que ainda demandava muito trabalho manual. E eu acho que também existe uma janela de oportunidade para o uso de tecnologia dentro da área tributária, que ela deve ser observada com atenção pelos profissionais e pelas empresas. Ter esse aproveitamento e tirar a vantagem. O que você quer? Você quer que o seu profissional ele tenha que fazer cruzamentos de dados e informações, ou você quer que ele analise aquilo para te trazer uma nova perspectiva, para reduzir um potencial risco que aquela informação te traga? Então, você quer que o seu analista analise? O que você quer exatamente do papel que você espera desse profissional
em termos de informação técnica. Então, o uso da tecnologia, ele para mim também eu acho que é algo bem importante a ser observado pelos dois lados. Não só do profissional se capacitar, mas da empresa ter esse olhar na questão de investimento em ferramentas, em melhor tecnologia para facilitar e para agilizar o dia a dia. Não, faz super sentido. E até porque a gente fala de duas cadeiras, eu sempre vou trazer o lado do direito e o lado contábil, de que são profissões que originalmente a gente parece que tinha algum tipo de aversão à tecnologia, né? Eu falo que é 2014, mais ou menos, quando os processos judiciais passaram a ser totalmente digitalizados, ainda tinha advogado que fazia peça na mão, aí passava para o estagiário digitar, fazer o protocolo. Então parece que é uma questão cultural nossa também, desse atraso da tecnologia nas nossas áreas, né? Muito por conta que eu acho que os profissionais não entenderam que a tecnologia pode potencializar, né? Trazer muito mais eficiência ali no que ele já faz. Sim. Não para concorrer. Porque para o mercado, para as outras áreas de negócio, é vital. É sobre aquela área existir ou não, eu ter tecnologia para me ajudar a impulsionar. Só que eu acho que como a gente trabalha com uma questão intelectual muito forte dessa questão, né, dos pareceres, enfim, dessas análises, eu acho que a gente teve um pezinho atrás ali. Sim. Com essas questões. E Paula, você também fez parte de alguns comitês de diversidade, ESG, e eu achei isso muito interessante, porque traz também um outro olhar para o profissional, né? Como a gente está falando desse profissional do futuro, como ele precisa se posicionar agora, é importante ele sair um pouco da caixa dele e beber de outras fontes do negócio, se preocupar com outras pautas. Você percebe que isso, a gente vê poucos profissionais dessas áreas, dizer mais técnicas, assim, envolvido com essas outras questões? Eu acho que é extremamente importante e é muito bom quando você se encontra em uma empresa que valoriza esse tipo de coisa. Uhum. Porque quando a empresa, ela mesma abre esse tipo de iniciativa e ela possui e dá essa oportunidade para os profissionais participarem, é sinal de que ela também está querendo abrir canais. Existem inúmeros estudos que mostram exatamente qual o benefício de você ter uma cultura de diversidade dentro da sua empresa, né? Essa sensação, ela gera essa sensação de pertencer nas pessoas, tem uma identificação maior. Então, ela é muito mais um benefício para a própria empresa. Uhum. E no final do dia participar desse tipo de iniciativa, pelo menos para mim como pessoa, como indivíduo, é exatamente uma oportunidade enorme de aprendizado, porque eu acho que é permitir-se desconstruir ideias, desconstruir conceitos. Uhum. Você exercita muito a empatia ao escutar de outras pessoas, outros posicionamentos e aprende de verdade sobre conceitos e coisas que às vezes não eram do seu conhecimento. Então eu tive a oportunidade de participar do comitê num nível regional. Então a gente via nas outras subsidiárias daquela empresa exatamente o que eram iniciativas, o que era feito em termos de diversidade, como que eram as regras, como que eram as políticas. Então isso permite também você ter um pouco essa visão não só daqui, como que era no Brasil, mas como que a gente tinha isso e entender, inclusive, talvez se eu puder dizer dessa forma, avanços, mudanças de perspectiva, mudanças de legislação, que países já eram mais abertos ao tema, que não eram. Isso também vai te mostrando um pouco de como que está a cultura, o amadurecimento cultural em cada um dos lugares. Então, participar disso, discutir políticas mesmo, o que a empresa poderia fazer diferente, te dá uma sensação muito boa de saber que você aprendeu e que você pôde participar de processos de tomada de decisão para esse tipo de iniciativa, para que todo mundo se sinta melhor dentro do ambiente, dentro do escritório, que é onde a gente fica boa parte do dia, né? Independente se o trabalho é híbrido ou não, se você está em casa, mas mesmo assim você está umas boas horas do seu dia ali na frente do computador. Então, perceber que a sua empresa tem essa preocupação e tem essa intenção de atuar dessa forma, eu acho que é uma coisa muito boa e muito interessante. Não, faz super sentido, até porque você consegue ter uma visão maior do todo, né? E não só, às vezes, do negócio em si, mas das pessoas que estão ali construindo aquilo. E aí isso eu falo que é impagável, porque muda a forma como você entrega, acho que se adiciona proposta ao que você faz. Com certeza. E aí muda o jogo, né?
eu adicionei propósito, eu não vou ficar mais ali até 8, 10 horas da noite, porque eu tenho um trabalho para fazer, porque tem toda uma cadeia de acontecimentos, porque a gente sabe que não é sempre, mas que esses momentos acontecem. E aí quando você coloca o propósito na frente disso, aquilo para de ser uma dor, né, e vira algo que faz sentido. Sim. E saber que você está num ambiente em que você não vai ter o 100%, as pessoas não vão pensar todas da mesma forma, e efetivamente não deveriam, mas você perceber que você está num ambiente que entende, acolhe e que dá oportunidade, faz com que você se sinta melhor. Você pensa, poxa, que legal, que orgulho desse lugar onde eu estou. Eu vejo uma perspectiva diferente, eu vejo um posicionamento diferente. Então, eu acho que isso, no dia a dia, traz exatamente essa sensação de que você trabalha em um lugar que tem um olhar diferenciado de outros ou de outras empresas quando você conversa com outras pessoas que não têm isso. E, para mim, pessoalmente, é um tema que me interessa muito. Eu acho que ele tem, sim, relação com o negócio. Eu acho que a questão ambiental, a questão social, elas, sim, estão voltadas também para o dia a dia da empresa e para a atividade dela e podem também contribuir com o resultado da empresa, com certeza. Até porque no final a gente está falando das pessoas, né? Exatamente. As pessoas que vão fazer a reforma acontecer, as pessoas que vão fazer as parametrizações nos sistemas. Exatamente. Então, tem que estar sempre no centro mesmo, né? E agora a gente já está caminhando para o nosso final aqui. E como o tema foi essa questão do Head, o novo Head, eu queria aproveitar que eu tô com vocês dois aqui, que chegaram nessas cadeiras já dentro da carreira de vocês, que a gente sabe que é muito difícil, é uma caminhada muito longa, de muita dedicação, e eu queria que vocês dessem alguma dica ou algum direcionamento para quem ou tá começando ou tá no meio dessa jornada, o que fazer para conseguir um dia chegar nessa posição de muita responsabilidade, muita entrega. Se vocês pudessem dar algum direcionamento? Eu acho que é muito importante você já imaginar o que você quer fazer. Porque pode não parecer relevante, mas existem profissionais que não querem uma posição de liderança. E é importante você saber se você quer ou não e entender o ônus e o bônus de assumir uma posição de liderança. Então, ter clareza sobre aquilo que você quer e aquilo que você busca é muito importante. A partir do momento que você tem essa clareza, é muito bom você poder ter esse alinhamento com a sua liderança e entender e mostrar que você quer crescer e que você quer se desenvolver. Você está aberta a novos desafios, que você gostaria de fazer coisas diferentes para que essa liderança possa te apoiar nesse caminho e nessa jornada. E a partir do momento que você vai começando a galgar, é muito importante que você tenha a preocupação com quem você está preparando. Porque se você está subindo, tem alguém que vai precisar assumir aquele lugar. Então, o que você constrói em termos dentro da sua equipe, como que você constrói, como que você molda outros profissionais para que eles possam ascender na carreira também. O quanto de tempo que você dedica isso também a que outros profissionais possam também entender que estão preparados para assumir outros lugares. E quando eu digo preparados, eu acho que você pode perguntar para todo mundo. Ninguém nunca está 100% preparado. Mas mostrar para as pessoas que você também não esteve e que o fato dela não estar, é importante saber o que pode ser um ponto de atenção. Olha, nisso daqui eu sou muito bom, isso daqui é alguma coisa que eu tenho a desenvolver e, obviamente, fazer essa autoanálise. De novo, ninguém nunca está 100% pronto, mas eu acho que seria essa combinação de fatores. A sua identificação do que você quer, o seu alinhamento com a sua liderança e a preparação do que seria o profissional que pode te suceder. Você tem um plano de desenvolvimento? O dono da sua carreira é sempre você. É verdade. A responsabilidade da sua carreira não é do lugar aonde você está. A responsabilidade pelo desenvolvimento da sua carreira é sua. Sua empresa pode te ajudar, o seu líder pode te impulsionar? Sim, mas você não pode... Esta é uma responsabilidade que você não pode terceirizar. Perfeito. Ó, anotem, deixe isso anotado aí, porque isso é muito relevante. A gente vê poucas pessoas, às vezes, falando muito de carreira, né? De habilidades que você precisa aprender, se desenvolver, mas são poucas as vezes que a gente vê alguém falando desse ponto. Assim, ó, prepara.
quem tá aqui para desenvolver, para assumir as tarefas que você faz, porque você pode estar o mais preparado possível. Se numa empresa não tiver ninguém para assumir o que você faz, você não tem como dar o próximo passo. Às vezes a empresa não te dá o próximo passo, porque ela olha e fala assim, mas Exatamente. quem vai assumir essa posição se você se verdade. movimentar? Então, isso é muito importante. E é tão bom você saber de alguém que trabalhou com você e aquela pessoa está crescendo Que e está você se pode desenvolvendo contribuir, né? e está assumindo outras posições. É Eu já tive o verdade. prazer de ter essa experiência. Então, assim, para mim, essa é uma das melhores coisas. Isso, para mim, é realmente uma realização profissional. Para mim, é tão bom quanto uma promoção minha é saber que alguém que trabalhou comigo Conseguiu também pôde ter desenvolvimento de carreira. Perfeito. Com certeza. Muito bom. Não poderia concordar mais. Bom, faço das palavras dela as minhas. Acho que saber o que quer é fundamental. A gente sabe que grande parte das empresas tem a possibilidade de você não ir para cargos de liderança. Acho que a disponibilidade de aprender no curso do caminho, como a Paula disse, né, a responsabilidade da carreira é individual. Muitas vezes a empresa pode não te oferecer aquilo, mas se você procurar, se você se desenvolver, se você aprender, se você estiver disponível para aprender, não só com o seu líder imediato, mas com os seus pares, com as lideranças da empresa, acho isso fundamental e acho essa percepção do futuro, de como chegar, da disponibilidade para estar lá e a autorresponsabilidade de assumir a liderança da carreira fundamental. E acho que esse seria o principal passo para você atingir. Claro, preparação, você conversar, você melhorar, você fazer os cursos, se aprimorar, isso. Mas eu acho que o cargo de liderança, como a Paula disse, você tem que ser o menos egoísta possível, né? Quando você desenvolve, quando o seu time é melhor, isso é sempre vantajoso. Quando você delega, isso é sempre vantajoso. Então, acho que se desenvolver essas habilidades são fundamentais para que você atinja o cargo de liderança e se torne um bom líder e desenvolva pessoas para também se tornarem bons líderes e assim a empresa crescer, as carreiras crescerem, as pessoas crescerem. Perfeito. Eu acho que quando você traz esse ponto até das outras lideranças, também às vezes é um ponto que as pessoas não enxergam com tanta facilidade, né? E isso é bom porque te traz uma visão do negócio como um todo. Eu acho que quando você começa a andar na carreira, que você começa a assumir posições mais altas, o entendimento do negócio afeta muito onde você vai chegar. Porque eu posso ser o melhor profissional na minha área de atuação. Se eu não tenho muito conhecimento sobre o negócio, pouco eu vou conseguir progredir dentro daquela empresa, e principalmente desse ponto que vocês dois trouxeram muito bem, que é delegar, né? É muito difícil, porque às vezes é mais fácil fazer do que ter que voltar para rever se foi feito, corrigir, mas acho que a Paula trouxe, acho que esse sentimento, todo mundo que alguma vez já pôde fazer isso, tem esse sentimento que é muito gostoso de você ver alguém que você conseguiu ajudar a se desenvolver e aquela pessoa foi galgando novos lugares. Eu acho que é um alimento para nossa alma também, né? Sim. Gente, eu quero agradecer muito vocês. Acho que foi incrível, um bate-papo bem rápido, mas acho que foi muito proveitoso. E eu sei como a agenda de vocês dois é super corrida. E tempo é um investimento que a gente tem de mais valioso. Então eu agradeço muito, Paula, por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente. Gabriel, igualmente, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço de novo a oportunidade, e é ótimo. E é importante também, né? A gente também precisa encontrar esse tempo. A gente precisa encontrar espaço na agenda, ter esse tipo de oportunidade, conversar com outras pessoas, conversar com outros profissionais, porque isso só agrega. Então, no final do dia também, né? Não adianta você ficar com aquele foco só do seu tempo do escritório e você não olhar para fora, para o ambiente, o que está acontecendo, né? A gente forma a nossa opinião a partir do momento que a gente interage com outras pessoas e consegue ter esse tipo de diálogo. Perfeito. Ó, dica bônus. Viu? Anota aí de novo. Bom, gente, esse foi mais um Visioncast. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente para assistir os próximos episódios.